Esse não é um vídeo que vai ter fundo bonito, que vai ter paisagens bonitas, como a maioria dos vídeos que a gente pretende fazer nesse canal. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, que é a escolha da hospedagem quando a gente viaja. Principalmente em viagens como a nossa, que está sendo mais longa. Não sei se todo mundo sabe já, mas quem me acompanha no Instagram sabe que a gente está de mudança para a Itália, eu e a Lari. Que a gente está um pouco mais de um mês por aqui e a gente começou ficando em Milão, ficamos 10 dias em Milão e viemos para Torino em busca do nosso apartamento definitivo. E para isso a gente resolveu reservar um Airbnb. Só que a gente acabou reservando um pouco em cima da hora, faltando mais ou menos uns 15 dias. E eu acho que, como todo mundo já sabe, o real está super desvalorizado. Então, em relação ao euro, tá 7-1, como eu ainda não tinha recebido meu primeiro salário em euro, a gente resolveu tentar economizar um pouquinho. E é aí que mora o perigo. A gente não pagou barato nessa casa que a gente ficou. E mesmo assim, mesmo escolhendo bastante, mesmo procurando o máximo que a gente pôde, vendo fotos e tudo mais, a gente teve uma ingrata surpresa quando chegou aqui. Prontos para conhecer o pior Airbnb da nossa vida? Então, entrando aqui, a gente já dá de cara na cozinha, que à primeira vista é ampla e equipada, só que não. Né? Como vocês podem ver, por aqui a gente tem um sofá de frente para uma máquina de lavar. Já começa aí um pouquinho a nossa depressão. Aqui, onde a gente tá vendo esse suporte aqui, tinha uma TV, que a gente acabou fazendo uma gambiarra, porque ninguém merece assistir TV sentado no sofá, de frente para uma máquina de lavar e para um fogão, né? Então, bom, vamos começando por aqui. Aqui, como vocês podem ver, essa maravilhosa vista para as caixinhas de lixo, né? Tem um pouquinho de cocô de pomba ali, né? Na nossa varanda, que obviamente que não dá pra gente abrir isso aqui toda hora e essa cortina fica fechada por questões de privacidade, né? Porque ali a gente tá dentro do condomínio. Então tem esse agravante também da gente ficar aqui no andar térreo, né? A gente tá à vista de todo mundo. Então não dá pra gente ter muita privacidade. Isso também impede que a luz do sol entre de maneira adequada. E a porta não fecha. E a porta, como vocês podem ver, não é a coisa mais nova do mundo. Claro que as casas na Itália não são muito novas, né? Mas essa aqui tá ganhando disparado, né? E a porta não fecha adequadamente, então o frio acaba entrando um pouquinho. A gente tem uma geladeira. A geladeira não é grande, mas também não prejudica. A caldaia, ao menos, é nova, né? Que é o que aquece a nossa água e também o ambiente. Tem um termostato aqui. Então, pelo menos na questão do calor e da água quente, a gente não foi prejudicado, né? Aqui a gente tem uma pia. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui o probleminha, né? Que a gente passou desde o começo. Quando a gente abre a torneira, vaza água por todo lado. Essa água acaba entrando aqui por trás e lavando a nossa cozinha, né? Então, mais um agravante pra gente aqui. Quanto às coisas que a gente tem aqui dentro, prato tem bastante, tem um escorredor de macarrão, dá pra ver, mas a gente tem 2 xícaras, isso aqui é uma xícara um pouco maior, não sei se de sopa, talvez, 2 tigelinhas bem pequenas, muito poucos copos, os copos não são muito bons também, e o escorredor sem o suporte aqui embaixo para pingar a água, né? Então, sempre que a gente lava a louça, a água fica pingando. E os talheres caem. Exatamente, bem pontuado pela Lari, os talheres caem. Aqui a gente tem uma garrafa filtrante, que foi um achado da gente aqui, que a gente pode filtrar água e economizar um pouquinho do dinheiro com água e também salvar o planeta com menos plásticos. Vamos para os talheres. Como vocês podem ver, a gente tem alguns utensílios sim, né? Não é tão mal servido assim de utensílios a casa, mas a gente tem apenas 3 colheres e 2 garfos, né? Isso dificultou um pouquinho a nossa vida, porque
Óbvio que a gente não quer ficar lavando louça o tempo todo, né? Panelas, aqui a gente não tem muitas panelas, são 3 panelas e uma frigideira que a gente usou. E uma das panelas, inclusive, a primeira vez que a gente foi usar, o cabo soltou. O fogão, ok, a gente não tem muito do que reclamar. Em compensação aqui a nossa coifa, ela é bem barulhentinha. E suja. A micro-ondas, também bem velhinho esse micro-ondas. Pra vocês terem ideia, para ferver um copo de água ele demora uns 3, 4 minutos mais ou menos. Tem uma máquina de café, que ok, não tem problema com essa máquina de café. A máquina de lavar bem velhinha, vocês podem ver aqui que ela tá até sem tampa em cima. Acho que tiraram a tampa dela para ela poder caber aqui dentro do espaço, né? E os programas estão apagados. E os programas estão um pouco apagados, então a gente meio que foi na sorte aqui para descobrir como usar a máquina. Mas deu tudo certo no fim das contas. O sofá, né? Que também não tá o primor da limpeza. E aqui tem um cabideiro, né, pra gente pendurar os casacos, muito bom, não teve nenhum problema com isso. E o Wi-Fi, que na minha opinião é a melhor coisa dessa casa, porque realmente o Wi-Fi com fibra ótica não deixou a gente na mão em momento algum. Essa é a boa parte. Vamos para o banheiro da casa. Ah, sim, detalhe que a Lari chamou a atenção aqui agora para as cores, né? Um amarelo com laranja, nada muito bom. O banheiro começa que ele não tem janela, né? Mais um ponto negativo aqui pra gente se deprimir nessa casa é ventilação forçada, né? Bidê, como todas as casas italianas praticamente tem um bidê. O banheiro não é de todo ruim, não fosse essa ventilação forçada, mas o box é super pequeno, né? A gente acabou pendurando as coisas aqui, fica meio complicado aqui pra gente entrar, né? Pra vocês terem uma ideia, olha, minha mão tá aqui, né? Vou até abrir um pouquinho aqui pra vocês verem. A água acaba se espalhando para todo lado, então é um saco aqui na hora de tomar banho. Deixa eu enxugar minha mão aqui. Um armáriozinho aqui pra gente colocar as coisas. Um cestinho para colocar roupa suja, né? Toalhas. E vamos pro quarto. Nossa portinha laranja. O quarto é grande, não tem do que reclamar quanto ao espaço do quarto, né? Mais cores um pouquinho ruins aqui. A gente tem uma cama de molas que já não é muito nova, então eu acabei ficando com bastante dor nas costas aqui, né? As cores do lençol, tudo bem. A cama de ferro da IKEA. E aqui um detalhezinho para a porta, né? Que um dos primeiros dias a gente acabou ficando trancado para dentro do quarto. Porque não tem maçaneta e a gente não consegue girar a maçaneta facilmente. Então a gente acaba ficando trancado aqui para dentro. A gente precisou usar aqui esse varal aqui, esse bastão aqui, né, de pendurar cabide, para poder encaixar ali e se soltar de dentro do quarto. Foi bem engraçado, se não fosse trágico. Aqui a gente já tá com as malas meio prontas, né? Tem uma TV que não funciona, essa TV não funciona, a gente acabou trazendo a TV da cozinha e apoiando aqui em cima. Mais uma gambiarrinha da gente, pra gente poder passar 30 dias que a gente passou nessa casa. Aquecimento aqui, tudo bem, não deixou a gente na mão. E a janela, mais uma vez, que dá para as latas de lixo e todas as casas que tem ali em cima, né? Fica meio difícil pra gente saber quando é dia, quando é noite. Apesar de estar no inverno e a gente já ter naturalmente menos luz, né, no dia, o dia acaba escurecendo muito cedo,
por volta de 4h30, 5 horas da tarde já tá escuro, mas o fato da gente estar aqui no térreo com essa janela que precisa ficar fechada o tempo todo acaba prejudicando mais ainda a gente. Então aqui são mais ou menos 4 horas da tarde, 4 e pouquinho da tarde, a gente está com todas as luzes da casa acesas, né? Então fica até um pouquinho claro, mas olha só, quando a gente apaga fica assim, né? No banheiro, né? Apagado, você não vê absolutamente nada. Aceso, apagado. Então quer dizer, isso é mais ou menos durante o dia todo, né? Agora é claro que a gente já está mais perto do pôr do sol, está um pouquinho mais escuro. Mas quando a gente acorda, quando a gente começa a trabalhar de manhã, já tem que acender todas as luzes, senão parece que está de noite. Então, e aí? Gostaram do apartamento? Acharam bonitinho? Fácil de viver 30 dias aqui? Difícil? O que vocês acharam? Comenta aqui para mim. Lembrando também que o nosso contexto é um pouco diferente da maioria das pessoas que vêm fazer turismo, né? Porque eu acho que uma casa pequena, com essa estrutura, ela é ok para uma pessoa que vai, sei lá, fazer um café da manhã ou fazer uma refeição em casa e passar a maior parte do tempo turistando, a maior parte do tempo fora de casa e tudo mais. Mas nós estamos trabalhando, passamos quase 100% do dia dentro de casa, precisamos passar Natal, passar Ano Novo aqui dentro também. Então, quer dizer, a gente está saindo super pouco, a gente sai para procurar casa, para comer alguma coisa, mas não é todo dia, acaba não sendo todo dia. Então, a estrutura realmente você vê que ela é bastante precária para as pessoas poderem passar um mês aqui, né? Então, comenta aqui para mim se você acha que isso é difícil de lidar se você for passar mais tempo do que normalmente passam os turistas. E eu acabei trabalhando a maior parte dos dias, a mesa é super pequena, como vocês podem ver aqui atrás. Não tem muito espaço, né? Não tem muito onde apoiar as costas e tudo. Acabei trabalhando da cama, que como eu falei para vocês, não é uma cama muito nova, né? Então minhas costas estão doendo bastante aqui, né? E aí tem essa questão das cores, do ambiente, das janelas que precisam ficar fechadas por questão de privacidade e tudo mais. De ser bem escuro também, né? A casa é bem escura, né? Agora durante o dia não tá tão escuro assim, né? Mas quando dá umas 4 horas, 4h30 da tarde, já começa a escurecer bastante, né? Então é um pouco depressivo pra gente, é um clima um pouco pesado, né? Sem contar que as coisas não são muito novas, nada é muito funcional, né? Então a gente acaba sofrendo bastante por essa questão. Mas é isso, a gente está de saída de Torino, a gente infelizmente não conseguiu encontrar nenhuma casa para alugar por aqui, nada que tivesse dentro dos nossos parâmetros ou que aceitasse os nossos requisitos, né? Como vocês sabem, a gente tem o Oliver, que é um cachorrinho que está no Brasil, e a gente também precisa dele. Infelizmente algumas casas não aceitavam cachorro, né? Então a gente acabou que vai para outra cidade amanhã, para a gente poder procurar casa por lá, e a gente dessa vez escolheu um Airbnb bem melhor. A gente prestou atenção em outros fatores, não só nas fotos, né? A gente procurou um que tivesse mais avaliações. Esse aqui tinha avaliações boas, muito boas, mas poucas avaliações. Inclusive de gente que passou bastante tempo. Exatamente, inclusive de gente que passou mais de um mês, eu não sei se 2 meses, alguma coisa assim, e falaram que era perfeito o apartamento. Então a gente vê que não é tão perfeito, e óbvio que as pessoas têm expectativas diferentes do lugar onde vão ficar, né? E contextos diferentes também. Ninguém está dizendo que é uma verdade absoluta, que aqui é ruim para todo mundo. Pode ser que seja ruim para a gente, mas seja bom para vocês. Então, mas deixe seu comentário aqui, me dá a sua opinião. Me diz o que você acha, né, do que aconteceu aqui com a gente. E se você tiver alguma dica para dar pra gente também, estamos super abertos. Acompanha aí que vai ter muito mais coisa pela frente, tá bom? Falou!